Boa noite. Hoje é dia 1º de setembro de 2017, são exatamente 19 horas e 20 minutos. E nós estamos começando aqui um programa Mutirão e eu estou recebendo aqui representantes da Amas del Rey. Amas del Rey é uma associação presidida por o grande nosso ilustre batalhador Air Rezende, e a associação está tomando a frente para defender uma causa que julga ser de interesse coletivo. E a questão está envolvendo a Zona Azul. São coisas que estão acontecendo e está deixando muita gente de Zona do Rei descontente, e um grupo de pessoas ligados a Amas del Rey, esta associação, assumindo as dores coletivas, resolveu tomar uma iniciativa de questionar alguns pontos que estão sendo muito polêmicos e que está precisando ser colocado em discussão aqui. Eu vou abrir a discussão aqui. Primeiro vou dar os cumprimentos aqui para os nossos convidados. Nós temos aqui o André Frigo, o Dr. Haroldo Cecílio, que é advogado. Você é advogado também? Não, jornalista. Um jornalista, um advogado. E temos a Márcia Etz, que é uma... Eu sou dentista, mas não estou atuando agora. Não está atuando agora. Sou uma cidadã, sou jornalista. Agora é uma cidadã. Direitos. Então, nós vamos, nesse período de tempo, debater com vocês essas questões que estão sendo colocadas aí sobre a faixa azul, a Zona Azul, e que está dando pano para manga. Então, primeiro, você cavalheiro aqui, vou dar a palavra inicial para elas se cumprimentar aí o pessoal que está nos assistindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Me sinto honrada de estar aqui defendendo uma causa. Confesso a vocês que é a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Estou me sentindo assim muito importante, atuante como cidadã brasileira. Na verdade, eu quero dizer a vocês que isso aqui é uma causa apartidária. Nós estamos defendendo os nossos direitos, porque se vocês pararem para pensar, está indignante o Zona Azul. Eu tenho aqui uma lista de erros, acho que eu nem vou perder o tempo de falar tudo aqui nesse momento, mas são coisas que eu tenho certeza que eu, como vocês, ao longo de 6 meses vão sofrer com as mesmas situações. Então, na verdade, esse movimento começou da seguinte forma: o seu Air, que foi muito gentil, ele já existia essa associação dele, e nós, outras pessoas que já haviam procurado a Câmara, Prefeitura, o próprio estabelecimento lá do Zona Azul, e nós não conseguimos nenhum retorno de ajuda, melhoria, para a gente poder conseguir alguma coisa. Resolvemos nos unir e, muito gentilmente, seu Air nos ofereceu em entrarmos na associação junto com ele. E aí, isso foi essa semana, e hoje a gente faz parte dessa associação para a gente poder ir atrás dos nossos direitos. E espero que vamos conseguir. Depois eu falo os pontos negativos, a gente vai tentar discutir aí com vocês se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Haroldo, que foi ele que iniciou a página do Facebook, que foi a partir daí que eu o conheci, e a gente começou a agitar, porque a gente precisa sair da página para vir para as ruas, para poder tomar atitude. Eu peço encarecidamente que quem estiver nos assistindo e também esteja descontente, abrace a causa junto com a gente, porque a gente só reclama e na hora de atuar a gente não faz nada. Então eu peço para vocês entrarem na nossa associação. Tá aqui. Agora vamos passar a palavra para o Dr. Haroldo Cecílio. Boa noite, confrades do Facebook. Realmente a Márcia falou praticamente tudo. O nosso propósito é defender os interesses dos são-joanenses nessa prática que graçou o país através da lei do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 24, que permite o município, após inscrito na municipalização do trânsito, criar as suas leis e criar as suas diretrizes
do trânsito da cidade. Mas isso, inclusive a Zona Azul, que é o máximo do artigo, porque entra dinheiro, favorece o erário, mas favorece de uma maneira nada agradável, porque nós pensamos que a cada imposto que se tem, que o cidadão tem que assumir, ele está mais pobre. Ele está mais pobre porque não houve nenhuma provisão, não houve nenhuma compensação financeira para tal. Então, nós acreditamos que há maneira de organizar o trânsito de forma gratuita, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma cobrança para o cidadão. A cada R$2 que se paga, você está mais pobre, né? Sem dúvida nenhuma. Então não se vê esta maneira de taxar de mais uma exação para o povo, só para com o sedutor pensamento, a sedutora propaganda de que você terá democraticamente lugar para você estacionar, né? É isso aí. Em princípio é isso aí. Nós vamos alimentar esse debate aí com o Haroldo, que ele está começando ainda aqui. Eu queria falar para vocês, pessoa que está nos acompanhando no Facebook, que se nós tivermos um problema aqui com o sinal da internet, que nós usamos aqui, não vou falar o nome do provedor não, porque eu posso queimar o filme dele, mas às vezes fica bom, às vezes fica ruim, mas em todo caso nós estamos gravando esse programa, né, em arquivo dentro do HD, e se der algum problema nós mandamos ele de novo ao vivo mais tarde, mas nós estamos ao vivo. Nós temos 14 pessoas nos assistindo. O Haroldo perguntou se nós estamos ao vivo. Agora eu vou passar a palavra para o André Frigo, jornalista, meu companheiro aqui, e daí para frente a gente começa a entrar nas questões pertinentes, né, ao faixa azul, à zona azul. Boa noite, internautas. O que levou a gente a partir para essa ação foi que, a partir da criação da página no Facebook, a gente rapidamente teve quase 2.000 pessoas curtindo e participando da página, e o número de reclamações que aparece na página é impressionante, reclamações de todos os tipos. E a gente percebeu também que várias questões da faixa azul não estão sendo cumpridas. E outro problema muito grave também: a faixa azul está se estendendo por ruas residenciais, ruas inclusive que nem tem um trânsito tão pesado. Se a questão era uma organização do trânsito, uma disciplinação do coisa de vaga, não tem o menor sentido algumas ruas que são exclusivamente residenciais transformarem-se em faixa azul. Isso parece um caça-níquel. É uma questão simplesmente de pura e simplesmente exploração. E a gente não percebe por parte dos agentes da faixa azul a menor preocupação em organizar o trânsito. Ou seja, nos momentos de pico, quando as ruas estão ocupadas, você não percebe, às vezes um carro está ocupando mais de uma vaga, às vezes tem moto, coisa, e eles não chegam e orientam o motorista a estacionar de forma melhor para que sobe mais vagas. Então, a questão virou pura e simplesmente uma captação de recursos. No fundo, a gente está sendo taxado, como o Haroldo bem lembrou, porque no fundo parte do dinheiro vai para a prefeitura. Se vai para a prefeitura, isso é um imposto, mais um imposto que eles estão colocando na gente. Então, é preciso discutir isso a fundo. Eu quero levantar uma bola aqui sobre os R$20, né? Esses R$20 que estão sendo cobrados, porque não é uma multa, na verdade, né? Também não é uma cobrança de estacionamento e também não é aplicado por um agente de trânsito, né? Eu queria ver de vocês o que vocês têm para falar sobre essa cobrança de R$20. Ela tem algum amparo assim legal, né? Ela existe
ela está prevista no Código de Trânsito Nacional, estadual, se é que existe um municipal? Vou passar para o advogado aqui, o Haroldo. Ô, João, nós entendemos que essa prática da multa de pós-utilização, chamada de multa de pós-utilização de R$20, ela é extremamente abusiva e ilegal. Isso não pode existir, nem muito menos com a participação do poder público, compactuando com essa prática da concessionária, definitivamente. Em verdade, a concessionária está negociando com o suposto infrator que desobedeceu ao sistema rotativo remunerado e diz para ele assim, essa multa está dizendo assim de R$20, você me paga R$20 que eu não conto para o poder público que você está faltoso com a lei de trânsito de São João del Rei. Então é uma transação extremamente ilícita, é um negócio ilícito. Você me paga R$20 e eu te livro da multa de 195 ou até de uma tarifa administrativa, né? Porque deveria haver, sem dúvida nenhuma, a fiscalização dos agentes de trânsito municipais, não a participação da concessionária nesse sentido é extremamente educativa. Ela não pode cobrar absolutamente nada. Então, esse decreto 6888 do Poder Público, do Executivo, fere totalmente a legalidade, sem dúvida nenhuma. É uma transação extremamente ilegal. Deixa eu colocar mais uma vez, talvez você vai responder essa para mim, Márcia. Eu ia concluir. Eu não sei se houve esse comentário, porque eu participei de uma reunião que vocês fizeram e parece que teve vários depoimentos lá e que a pessoa foi pagar os R$20 lá na concessionária e queria pagar com cartão. Eles disseram que não aceitam um cartão. Isso é verdade? Só pode ser no dinheiro? Quer dizer, porque se for no cartão é um registro eletrônico de um pagamento, né? Fala sobre isso. Gente, tanta confusão. Vamos lá. Os R$20, supostamente, nós temos 48 horas para pagar. Está escrito lá. Só que isso é mentira, propaganda enganosa. Sabe por quê? Porque assim, você estacionou, aí você paga R$2 para ficar 1 hora. Vamos que o menininho lá passou, pegou sua placa, depois que está vencido, né? Aí você tem 15 minutos de tolerância para pagar mais 2, ou mais o tempo que você quer ficar. Senão você tem que pagar R$20. Porém, se você tirar o carro daquele lugar e quiser estacionar em outro lugar imediatamente, a sua placa fica bloqueada. Se você usa o celular, você tem que pagar os 20 imediatamente para poder estacionar novamente. Então, se você sair de casa correndo só com cartão de crédito, você não pode pagar com cartão, tem que ser com dinheiro em espécie e pagar imediatamente. Então, 48 horas é mentira. Por quê? Estacionou de novo, aquela multa vira 20 mais 40, mais 60, mais 80. Já aconteceu comigo. Por quê? Porque naquele dia eu não tinha o dinheiro, estacionei de novo e isso daí fica desse jeito, entendeu? Ilegalidade, um absurdo, indignante. Isso está me indignando, gente. Não é possível que todo mundo não está ficando indignado com esses R$20. Não é possível. Vou até passar para não me estressar mais. André vai falar. Passar para o André aqui, que ele também tem colocação. E existe nessa questão do R$20 duas posições que eu queria colocar. A primeira, quando eles falam em que esses R$20, se a pessoa não pagar, ela vai ser transformada numa multa de trânsito, infração leve e um valor muito maior. Agora me diz o seguinte, como é que um agente de trânsito vai aplicar uma multa baseado que um monitor do faixa azul falou? A multa tem que ser aplicada pelo agente de trânsito no momento em que ele percebe a infração de trânsito. Não a partir do momento que alguém falou, porque, sabe, dessa maneira o cara pode aplicar a multa que ele bem entender. Então é uma questão muito séria essa. Quem tem que aplicar a multa de trânsito é agente de trânsito, não é o monitor. As pessoas às vezes ficam preocupadas. Mas se for agente de trânsito a multa vai ser maior. A questão é,
os agentes de trânsito não têm como saber se aquele carro pagou ou não as 2 horas, porque pelo sistema que é implantado, o motorista não é obrigado a colocar o papel lá. Então, o agente de trânsito não tem como saber que aquele carro pagou os R$20 ou não tem como fiscalizar todos os carros. Não existe pessoal na Guarda Municipal para poder fazer esse tipo de serviço. Então, essa cobrança de R$20 ainda tem uma outra irregularidade, você não consegue recorrer. Toda vez que você recebe os R$20, que você vai lá na coisa e que você tenta questionar, eles não aceitam. Você só tem uma opção, que é pagar esses R$20. Ou seja, qualquer multa que você leve de trânsito, em qualquer lugar, você recebe uma notificação antes e você tem a possibilidade de fazer o recurso. Então, essa questão dos R$20 é muito séria. E ainda tem um agravante muito sério, São Del Rey. É que a percepção que a sociedade está tendo, e é isso a gente percebe pelo número de mensagens que a gente recebeu no Facebook, é que eles estão trocando os R$2 pelos 20. Tem carro que está sendo multado às 8h04, 8h01. Eu mesmo percebi outro dia na rua, um monitor chegou na rua e a primeira coisa que ele fez foi sair checando as placas. Como é que funciona isso? Ele não estava na rua, ele não sabe a hora que o carro parou e a única coisa que ele fez foi checar placa por placa para ver se aqueles carros... E todos que não tinham coisa, ele colocou os R$20. Várias vezes você chega numa rua com compromisso marcado e não tem um monitor, não tem onde comprar o coisa, e aí você faz o quê? Perde o compromisso ou paga os R$20? Então essa questão dos R$20 é uma questão muito séria mesmo. Agora eu vou levantar uma questão aqui sobre essa questão do aplicativo da faixa azul, né? Esse aplicativo, ele é considerado uma exigência, uma obrigatoriedade, ou é uma coisa opcional? Porque se a pessoa não tem celular, ou às vezes tem celular, mas não tem internet no celular, né, ela fica impossibilitada. Não que ela não queira ter o aplicativo, né? Ela fica impossibilitada. Então, o aplicativo, ele pode ser usado como argumento, senhora, mas você pode usar o aplicativo para adquirir e tal, se você não achar local para comprar. Não uso. Eu vou falar, ele não sabe. Vamos ao aplicativo. O aplicativo, gente, é um sistema excludente. A pessoa não é obrigada a usar aplicativo. Aí você vai lá naquela zona azul e fala, minha senhora, e outra coisa, eu tenho ali printado tudo. Eu uso o aplicativo, volta e meia dá erro, tá ali, printado todas as vezes. Você não consegue, se a sua internet estiver ruim. E o pior disso é que você fica. Aí não tem onde comprar, porque nunca tem os meninos ali. E na verdade, o aplicativo faz o trabalho deles. Eles têm que ter mão de obra. Outra coisa que é uma coisa muito importante que está acontecendo, eu quero deixar essa pergunta no ar. Eu quero que a pessoa que tiver uma solução para a minha pergunta me ajude. Eu já fui na Câmara, na Prefeitura, em todos os meios que poderiam me ajudar e ninguém tem solução para o meu problema. Todo mundo sabe que o Zona Azul começa às 8 horas da manhã. Porém, nenhum menino chega na rua às 8, porque antes, isso eu tenho prova, filmado, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Eles têm que passar lá naquele lugarzinho lá, que é ali para trás da igreja, para poder pegar a tal maquininha. Então, eles chegam no lugar por volta de 8h15. Então, e as lojas só abrem a partir das 8. Quem começa a trabalhar às 7 e 7h30? O que acontece? Ou você para de trabalhar às 8 horas em ponto para poder ir lá no seu aplicativo e colocar o crédito, ou você leva a multa todos os dias. Porque eu quero colocar, mas não tem como. Tem um professor que todos os dias ele tem que parar a aula dele 8 horas da manhã, porque o aplicativo também só começa a funcionar 8 horas da manhã. Ai, alô Brasil, e aí o que você faz? Isso aí é a única. Eu vim aqui para isso. Eu quero uma solução para essa pergunta. Quem começa a trabalhar antes das 8 consegue colocar o crédito como? Se as lojas abrem a partir das 8, aplicativo não funciona antes das 8, mas aplicativo também é um parênteses, que as pessoas não é obrigada. E os meninos só chegam 8h30, 8h40, porque antes eles pegam a maquininha lá. E aí, qual é a solução para o meu problema? Você quer falar sobre isso? Do aplicativo? Do aplicativo eu não uso, sinceramente eu não uso Zona Azul,
e orientaria todos a não usarem a Zona Azul. Você quer falar sobre o aplicativo também? Não, eu quero falar sobre, já que o aplicativo tem a ver com a página, com a internet, tudo, tem uma questão muito séria também, que é a página da internet que não cumpre alguns requisitos que está na exigência. Uma delas é que eles têm a obrigação de disponibilizar um mapa virtual das vagas. Isso não tem. Outra coisa extremamente difícil, não tem como alguém pagar pela internet. Ou seja, um turista vem a São João del Rei, estaciona, porque outro problema que depois a Márcia vai abordar, da questão das placas, que tem lugar que são extremamente mal sinalizados. Um turista para o carro, não vê a placa, recebe essa multa de R$20, viaja, não paga, e como é que ele faz para pagar isso? Ele vai receber essa multa? Como é que fica isso? Ou acontece o que é o provável, né? Não precisa pagar. Por quê? Porque ele vai embora, o agente vai emitir essa multa para ele como? Né? Isso tem causado transtorno mesmo, porque tem turistas se sentindo incomodados com esse tipo de atitude, com esse tipo de ação da cidade contra eles, né? Essa forma. Então, a página da empresa, ela tem que ser mais clara, ela tem que ser mais aberta, tem que ter espaço para isso tudo. É uma questão muito séria. E o aplicativo eu não uso também e evito pagar na faixa azul também. Ô, gente, liga para a Conecta e fala assim, melhora o sinal aí, porque nós estamos assistindo um programa importante ao vivo. Aqui nosso provedor aqui é a Conecta. Vou levantar um outro tópico aqui também que eu acho interessante, né, sobre a faixa azul. E aí, o Haroldo é quem pode colocar isso aí. A faixa azul, para o empresário que está no comércio, ele é bom ou ele é ruim? Ele infraciona o comércio ou ele ajuda o comerciante a ter mais facilidade, né, de atender a clientela? João, uma boa pergunta que você fez agora, porque as pessoas com esse excesso de comodidade, ainda mais no tempo que vivemos, nessa correria, essa política de trânsito de Zona Azul veio justamente para agradar aquele cidadão extremamente egocêntrico que quer achar sua vaga exclusivamente e não está preocupado com o resto. Ele tem que estar preocupado, no meu pensamento, ele tem que pensar não com a cabeça, mas pensar com o bolso. Pensar com o bolso. Suponhamos, produto que você para na Zona Azul para entrar numa loja que custe R$10. Você vai pagar R$2. Isso se você não for multado, né? Porque de repente você pode ser multado. Então você paga R$2. Você vai pagar por esse produto final R$12. E ficou inviável, por exemplo, comprar jornal lá na agência, né, do Léo. Pois é. Então, um jornal você vai pagar R$2, R$3. Pois é. Você vai pagar o dobro do preço. Sem dúvida. Então, um produto que custe R$2, R$10, com um aumento de R$2, são 20% nesse produto de inflação imediata. 20% é muita coisa. Você já imaginou 20% do aumento do produto interno bruto brasileiro? Né? Então... Eu queria ver com vocês uma coisa também que eu acho que é pertinente. A obrigatoriedade de ficar apenas 2 horas. Né? Tem gente que vai no banco e a fila do banco está enorme, ou tem outra coisa para fazer, ou vai numa consulta, né? Está lá, vai operar. Tem muita coisa que passa de 2 horas. E a pessoa, por exemplo, se ela estiver fazendo uma cirurgia de dente, ô gente, espera um pouquinho, para aí, deixa a anestesia aí que eu vou lá tirar o carro do lugar. Né? O que você já fala sobre isso? A Márcia primeiro. Não, na verdade, é porque é tanta irregularidade, até para começar, por exemplo, eu não sei se você sabe, na hora que você estaciona seu carro, se você quiser colocar no seu próprio aplicativo mais do que 2 horas, ou então seu próprio menino que vem te atender, você fala assim, aconteceu comigo, eu preciso ficar mais do que 2 horas que eu vou... não tem como, eu só posso botar 2. Eu falei, e aí? É exatamente isso, você tem que sair para voltar, para botar mais, ou então você tem que esperar. Ela falou assim, não, eu não consigo colocar agora,
mais do que 2 horas. Você, se quiser, daqui a 15 minutos, gente, é tão surreal que você fica até sem saber o que você vai fazer, entendeu? Aí você tem que ficar 2 horas, que é o máximo. E é isso. Depois você sai correndo, pega seu carro, vai embora, vai para outro lugar. E outra coisa muito importante. Ou paga a multa. E outra coisa muito importante também, das liberdades. A Zona Azul está contra até a produção, a produtividade, está contra o trabalho, está contra os direitos sociais, está contra o direito de ir e vir. Né? Pois se uma dentista que entra no seu consultório às 7h30 da manhã, tem que fazer uma cirurgia, 8 horas, ela já é multada, ela está lá fazendo a cirurgia dela, ela tem que parar a cirurgia para descer, para pagar a Zona Azul. Olha, isso é um absurdo. O caixa do banco, por exemplo. O professor ele tá lá, tem o relato do professor. Eu não vou citar o nome dele, mas está na nossa página, abaixo a Zona Azul, ninguém aguenta mais impostos. Ele dizendo que ele tem que parar a aula dele para colocar os R$2, senão ele é multado. Então você parar uma aula, né? Então, se você quer entrar numa igreja para você rezar, você não pode, eu não posso rezar hoje porque eu tenho aplicativo, eu tenho que pagar tal de Zona Azul. Você encontra com um amigo que há muito tempo não encontrou, ou não encontra, você quer tomar um chopp com ele, você não pode, porque a Zona Azul te proíbe. Então, hoje você não é você que faz o seu tempo mais, da forma que você quer. Quem faz seu tempo é a Zona Azul, é o poder público. Né? Então, isso é um absurdo. Se quer organizar o trânsito, que organize o trânsito, tem muita capacidade para se organizar o trânsito, mas não trazer esses transtornos à vida das pessoas. Porque ou se promove o bem-estar social, ou deixa do jeito que está. Eu nunca acreditei que o poder público estivesse preocupado com o bem-estar social. Né? Ele está preocupado em taxar. Você veja bem que as leis tributárias no Brasil pesam 2 hipopótamos. Fabricam-se 30 leis novas tributárias por dia no Brasil. Então, a fome, a voracidade, a ferocidade do Estado é terrível, em detrimento do bem-estar social. É a taxação em detrimento da liberdade das pessoas. Você falou em taxação, eu acho que o Frigo talvez tenha essa resposta. O Frigo, nesse tempo que a Faixa Azul esteve aí, né, e está fazendo esse trabalho, você sabe mais ou menos o que já foi arrecadado, mas você vai responder isso depois desse pequeno intervalo nosso aqui. Então estamos de volta, eu fiz uma pergunta aqui, vou deixar para o Frigo responder. Se o Frigo, né, tem uma base mais ou menos do que
do que a empresa arrecadou, né? Não sei a empresa ou a prefeitura, que tem um percentual que fica para a prefeitura e tem um percentual que fica para a empresa. Se você quiser falar sobre isso. Na verdade, acontece assim, a prefeitura fica com 31% do arrecadado e a empresa com 69%. E até agosto, início de agosto, 3 de agosto, né, a empresa já tinha apurado algo em torno de R$570 mil. Então, quando você pensa bem no quanto essa empresa vai sangrar São João del Rei no tempo que ela estiver aqui. Porque essa empresa, ela não tem compromisso nenhum com São João del Rei. Ela não faz investimento nenhum aqui. Ela não dá retorno para a cidade. Não tem. Você já vê se ela investe em alguma coisa, se ela tem... na verdade, a impressão que a gente fica é que quando ela leu que era para explorar, ela levou ao pé da letra essa exploração. Então, a sociedade está muito indignada. Olha uma coisa impressionante. Na lei, estipula-se 2 tipos de cobrança. Você tem a que seria 1 hora R$2 e 2 horas R$4. E tem o segundo, que seria o 2, que alguns pontos seriam, algumas vagas seriam nesse do 1 e na outra seria do 2, que é R$2 para 1 hora e meia e R$4 para 3 horas. Se a gente rodar por São João del Rei inteira, você não acha nenhuma placa de 1 hora e meia. E está aqui na lei. Vocês podem pegar o decreto, tá? Está aqui o artigo 20, tá? E ele estipula isso, tá? No artigo 20 está estipulada essa questão de 1 hora e meia, e a gente não vê nenhuma placa com isso. Por quê? Sabe? Então, você percebe que a gente não tem essa preocupação de coisa. E eu acho que a empresa tem que sabe, está tirando, está levando, qual o compromisso dela com o São João del Rei? A gente não percebe nenhum. Uma outra pergunta também, e que deu pano para manga, eu acho que vocês têm condições de falar sobre isso, é sobre critérios, né, de ruas que eles selecionaram para atuar como zona azul. E tem gente que acha que, por exemplo, tem rua que é residencial, que a pessoa, né, tem mais de um carro e precisa parar ali na porta, e ficou inviabilizado, né, a situação de alguns aí. Quem quer falar sobre essa questão, né, das ruas? Vou falar 1 minuto para passar para ela. Não tem só uma... Você usa mais zona azul? Eu nunca usei zona azul. Não, na verdade, o que eu falo disso é que todo mundo falou assim, o trânsito está ótimo, acha a vaga à vontade, porque agora, né, as pessoas não estão saindo muito de carro. Aí eles botaram a zona azul em áreas residenciais, mas, em contrapartida, vários outros pontos da cidade que não existiam zona azul, eu não sei quem, o de trânsito, não sei quem que é responsável, botou placa de proibido estacionar. Então, antigamente, você poderia estacionar num lugar que hoje você não pode, porque você também é obrigado a estacionar em áreas de zona azul. E todo mundo fala que melhorou o trânsito, porém, nas redondezas, se você tenta ir ali pela 8, aquelas ruas que sobe pela Marquete, aquilo dali é um inferno, porque as pessoas não querem pagar os R$2 e foram para áreas adjacentes, entendeu? E algumas áreas até com placa de proibido, que antigamente podia. E muitas pessoas falam assim, ficou ótimo aqui no centro. Já tem relato de comerciante que está numa área que não é aqui do Zona Azul, que ele perdeu 60% do movimento dele, porque antigamente na porta dele tinha lugar à vontade para estacionar, e hoje não tem mais, a rua ficou impraticável por conta da área do Zona Azul. Então, eles... ficou ótimo o centro da cidade, tá um espetáculo, você pode estacionar. Agora, você vai andando, tipo, ali atrás daquela igreja, aquele lugar lindo, virou um horror a cidade, porque não tem como mais você estacionar onde você quer, e é isso. De outra feita também, há comerciantes que estão reclamando a evasão dos seus clientes antiquíssimos, deixaram de comprar, estão comprando em outros locais para não pagar essa malfadada Zona Azul, não é? Eu mesmo. Então, eles não querem parar, então chama o dono da loja, um produto tal, traz aqui depressa no meu carro aqui, ó. Desce aqui, eu pago para você, Zona. Não, de forma nenhuma, entrega lá em casa.
Então, vários artifícios para não... Então, muito comerciante, eu estive numa reunião na associação comercial, muito comerciante reclamando a evasão, a perda dos clientes antigos, inclusive, né? Então, eu não vejo qual a vantagem dessa prática de Zona Azul. Ela veio mesmo tirar a tranquilidade, né? Tirar a paz da comunidade de São Joanense. Eu não vi... Bom para a empresa. Bom para a empresa. Ainda mais nessa prática absurda de taxar, obrigar a pessoa a deixar o seu carro em tal lugar, ir a pé até na central da empresa, precisa pagar R$20 de multa para você não precisar pagar os R$195. Esta é a conversa. Você está entendendo? É uma verdadeira negociação ardilosa, sem dúvida nenhuma. E pior que o poder público, tem a chancela do poder público. Eu não sei quem que orientou o poder público, o executivo, a baixar um decreto dessa qualidade. Chega às raias da improbidade administrativa, sem dúvida nenhuma, né? E a faixa azul criou uma figura interessante, porque eles levaram a faixa azul para a zona residencial. Estipula-se que tem uma vaga por residência. Quem tem 2 carros, acabou. Você só pode parar um carro. O outro, você faz o que você... Mas lá você não vai poder parar. Tem casos que a gente ouviu de relatos de pessoas que são inválidas, que os filhos revezam no tratamento dessa pessoa, só que só pode um carro parar lá. Então, imagina, quem chega para cuidar da mãe inválida tem que ficar pagando R$2 a cada hora, né? E aí a gente cria uma figura interessante, porque numa rua ela é faixa azul, é residencial, e os moradores sofrem todas as sequelas disso. Na rua paralela, logo acima, não é faixa azul. Aquele morador pode ter 2 carros, 5 carros, pode parar o tempo que ele quiser na frente da casa dele. Ou seja, eles tiraram da gente... Passou a ser discriminador. A gente criou 2 figuras em São João del Rei. O que pode e o que não pode. Eles pegaram uma coisa que era do cidadão, a vaga na rua. Mas o trânsito... Gente, a vaga estava lá. Quem chega, para. Eles tiraram isso da gente. As pessoas não têm mais direito de parar o carro na porta da própria casa. Tem 2 carros, o outro você faz o quê? Vende. Para pagar os R$20, né? Para canalizar o cidadão para a faixa azul, onde se era permitido estacionar, o poder público já meteu placa de proibido estacionar. Quer dizer, para conduzir igual gado para o matadouro. Isso aí. Tal qual o gado para o matadouro. Tem uma coisa importante. Agora deixa eu levantar outra questão aqui. Por exemplo, pontos de vendas. Até um certo tempo não tinha onde ter pontos de venda. As pessoas tinham que comprar com o rapazinho que ficava com os bilhetinhos na mão. Depois começou a ter vários pontos de venda, muitos comércios estavam colocando pontos de venda. Eu tenho percebido que tem diminuído o número de comércios que estão, né, atuando nessa revenda de rotativo. Isso aí será... Porque eu tive conversando com um empresário, ele me disse, olha, eu recebi um movimento lá, meio tumultuou a minha loja, né? Vendi tantos faixa azul, e a pessoa que entrou e comprou aqui, gastou o quê? Em torno de R$10, R$5, sei lá o quê, até agora, né? Então, para mim não foi negócio, né? Então, eu acho que o empresário que está revendendo a faixa azul, né, é um sócio, como diz assim, como diz aquele ditado, não, aquele negócio, aquela sociedade caracu, né? Você entra com a cara e eu entro com o resto. Quer falar sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Se esse patrão
for medir o custo operacional desse empregado, ou dele mesmo, que está por conta da máquina para receber, da máquina da empresa, para receber 5%, né? 5% de R$2 é 10 centavos. 5% de R$1 se for motocicleta é 5 centavos. Ele não recebe nos 20, né? Ele recebe nos 2. Sem dúvida. Mas Sem você pode dúvida. pagar os 20 também nas lojas. Né? E o custo operacional desse empregado para manusear a máquina, atender o cliente, na suposta ideia de que ele está fazendo, é um chamariz para o cliente, para se ter mais clientes dentro da loja, é uma enganação altamente sedutor. Eu não sei como é que o empresário são-joanense cai nessa conversa. E outra, a evasão de divisa, né? A evasão de divisa que é pior. Por ano nós estamos calculando uma média de R$3.600.000 deixando São João del Rei, né? Deixar de circular no comércio, no mercado de São João del Rei. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E o poder público negociar com uma empresa, né? Se fosse eu, o que eu ia dizer? Não, você vai ficar com 31% e eu vou ficar com a maior parte. Não, eu vou fazer eu já entrego tudo para a empresa e fico com o quinhão menor, a cota menor. Que negócio estranho é esse, não é? Totalmente fora de... Quer falar? Sobre a questão da parceria com os empresários? Não, eu acho que essa questão, às vezes as pessoas falam assim, mas se o comerciante não vender, o prejudicado é o consumidor. Mas essa questão não é do consumidor. Esse problema é da empresa. Ela tem obrigação de ter um terminal de venda a cada 100 vagas. Né? Ela tem no mínimo isso. Então, todas as ruas, se você pegar uma rua, ela tem que ter um terminal de venda ali. Não importa se vai ser o comerciante, se vai ser por custo dela. Então, essa questão, se não tiver o comerciante vendendo, o problema não é do comerciante, o problema não é do consumidor, o problema é da empresa que tem que disponibilizar essa máquina lá. Inclusive, na lei estipula que tenha terminais em que a pessoa possa acessar, igualzinho os terminais de shopping, que você vai lá e quando você paga o estacionamento não precisa de ter ninguém, eles têm que ter isso. Então, é um problema da empresa, sabe? Ela que tem que arcar com esse custo. Né? Tem só uma coisa para completar isso. Eu não sei nada de lei, vocês sabem, mas não dizem que não pode ter mesinhas espalhadas pela rua? Não tem negócio desse que não tem que ter isso que eu estou falando, até visualmente a cidade, não só as placas, que eu vou falar sobre isso nesse momento, vou aproveitar para falar isso, porque pegadinha, gente, presta atenção, já levei multa também, porque colocaram as placas, se você observar, tem placas escrito exclusivo motocicleta. O que é escrito exclusivo motocicleta é pequenininho no meio da placa. Se você realmente, eu mesmo fui estacionar, eu não vi. E para carro é em vermelho assim em cima. Então tem que prestar atenção. Prestem atenção também em ruas que tem rotativo. Eu tenho foto, depois vocês entram na página que é muito lá em cima. A placa não tem como você saber que aquela rua tem rotativo. E a outra bandeira que eu vou levantar aqui, que até foi falado ontem, da ilegalidade nas placas de instalação de áreas proibidas pelo IPHAN. Um tempo atrás, acho que vocês vão saber melhor do que eu, muitas pessoas da cidade foram penalizadas porque tiveram que remover. Eu lembro dessa história, tiveram que remover placas porque o IPHAN, nananana. E aí de uma hora para outra espalharam placas em toda a cidade, em lugar que eu sei que é proibido pelo IPHAN. Parece até que já está com uma briga aí. Haroldo pode falar melhor sobre isso. Mas, pessoal, preste atenção nessas placas. Inclusive, até um dia desse o moço parou, eu falei, moço, você vai ser multado. E preste atenção, porque a multa chega, R$20 na hora. Quer falar desse negócio das placas erradas, do IPHAN, que você sabe? Não, o que eu sei é que o Ministério Público, o município, o executivo assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para viabilizar
essas placas, né, a fim de não ferir o visual paisagístico, estético, cultural da cidade. Enfim, o patrimônio arquitetônico de São João del Rei. Mas castigou terrivelmente o comerciante, que teve que tirar dinheiro do bolso para ajustar o seu layout externo, né, com essas placas, e com a chegada, contrapartida, com a chegada da Zona Azul, ficou linda a cidade. As placas foram colocadas de todas as formas, desrespeitando todo esse decreto municipal. Não consultaram, inclusive, o conselho, como é que chama lá? O Conselho Patrimônio de São João del Rei. O próprio município baixou esse decreto, nem ele respeita, mas com a clara dedução de que o interesse do município é arrecadar, favorecer o erário, né? Ele não está preocupado com patrimônio histórico, artístico, cultural, nada disso. Está entrando dinheiro, é o que interessa. Bota uma mesinha, gente, vocês também. Pega uma mesinha, quem vende geleia, coisas. Bota uma mesinha também na rua, para ver se você. Igual eles estão vendendo tickets de R$2. Tenta colocar para ver se você consegue. É a mesma coisa, tô falando uma besteira. A pessoa botou uma mesinha e tá vendendo lá R$2. Ou então uma multa de R$20 que você tem que pagar. Pega qualquer um aí, população que queira. Eu vou botar uma mesinha amanhã lá, bonitinha, vendendo alguma coisa, se a prefeitura vai deixar eu ficar. Não vai. Vai te cobrar um alvará. Pode me cobrar. Não, licença, tudo. A questão das placas tem vários agravantes. Primeiro que várias estão muito mal colocadas. Na Hermílio Alves, por exemplo, as vagas são em 45 graus, tem uma placa em frente à prefeitura, virada em direção à ponte da cadeia, e a outra placa está lá embaixo, perto da ponte do teatro. Ou seja, qualquer um que desconheça que existe, eles falam que isso não é justificativa, que a pessoa não pode alegar que não desconheça, mas se você não é de São João del Rei, chega, para e com certeza você não vai ver a placa, você não vai saber que tem que pagar. O outro detalhe, os monitores ali não ficam, eles ficam lá embaixo, perto da ponte do teatro, não tem nenhum aqui em cima. Então a chance do multa é muito grande. Outra coisa, várias placas, por exemplo, de idoso e deficiente, você não sabe onde ela começa, se é começo ou se é fim. Eles colocam uma placa só, determinando a vaga do idoso e a vaga do deficiente. Mas a gente às vezes não sabe se você está no final ou no fim, ou no início dessas vagas. E a gente não sabe nem se eles estão respeitando a proporção que tem que ser de vagas para idoso e para coisa. Ou seja, falta muita transparência nesse processo. Eu acho que isso é o mais grave. Não tem transparência. A gente não sabe quanto a empresa arrecadou, a gente não sabe quanto foi repassado para a população, não tem como verificar isso de forma fácil. Quanto a prefeitura recebeu até hoje? Aonde foi aplicado esse dinheiro? Isso precisa ser feito de forma transparente, porque é imposto, isso está tirando do nosso bolso e sendo aplicado, mas aplicado aonde? Isso tem que ser bem explicado, não pode ser de uma forma como está acontecendo. Ninguém sabe nada, a maioria da população não tem a menor ideia do que está acontecendo com esse dinheiro que é arrecadado. Isso é imposto. Isso é imposto, não é uma outra coisa. A única coisa é imposto. Se é imposto, ela tem todo o direito de saber aonde esse dinheiro está indo, quanto foi arrecadado. Isso tem que ser feito de forma clara. A empresa tem a obrigação de informar isso e a prefeitura também. Esse pagamento dos R$20, como não pode pagar com cartão, né, tem como auferir isso aí, ver quanto que ele pagou de R$20. Tem onde achar isso? Mas é claro que deve ter. Isso tudo tem que estar registrado. Né? Não há como esconder isso. Se esconde, pior ainda. Mas comprovada está a ilegalidade. Não é verdade? Então,
essa fala excelente do André Frigo, o próprio poder público está ferindo princípios administrativos básicos, publicização, transparência, né? Então, é coisa muito séria, Um estudo de viabilidade dessas vagas, o motivo disso, para que isso? Porque democratização de vaga é muito pouco. Isso para mim é uma prosa sedutora, uma conversa fiada. Não vamos falar de nós, mas eu devo dizer que eu nunca perdi antes de faixa azul, eu nunca perdi um compromisso, nunca deixei de estacionar antes de faixa azul. Então, simplesmente você ter o seu horário e você jamais vai perder sua hora, não. Isso é uma maneira criada para os municípios ganharem dinheiro, né? Eu volto a falar, uma parte fica com a União e vamos criar maneiras do município ganhar dinheiro. Então, por isso que está estendendo placa, o negócio é muito bom. Tijuco, daqui a pouco está lá nas Águas Santas, né? Daqui a pouco, que você entrar na sua garagem, está lá uma placa que você pode ficar 2 horas no máximo na garagem. É isso aí. E que democracia é essa? Espera que eu vou passar para você. Antes eu quero registrar aqui a presença do Air Rezende, né, o presidente da Amas Del Rey, chegou aqui, depois também, se ele quiser usar a palavra. Eu ia falar isso. Que democracia é essa que é feita em cima de dinheiro? Ou seja, quem tem pode pagar R$8, R$20, mas aquela pessoa, por exemplo, o que tem acontecido demais, que eu tenho percebido isso, é que o trabalhador que vem, sobe para trabalhar, ele não pode, ele não tem dinheiro para pagar a faixa azul. Ele é assalariado. Se ele for pagar a faixa azul, ele vai entregar o salário dele no final do mês para a faixa azul. Então ele está tendo que parar longe, né? E aí que eu entro, ou seja, em que momento que a gente está discutindo a questão do trânsito, João Del Rey? Em que momento que foi feito um debate? Em que momento que chamou-se os comerciantes, os comerciários para discutir isso? Né? Há de se discutir isso. Pô, como é que fica? Povo do mundo, mas como é que fica a situação de quem tem que se deslocar para o trabalho e tem uma moto e tem uma coisa? Quem é que fica? Agora, há de se pensar também o comerciante que pega o carro dele e ocupa uma vaga em frente ao comércio dele. É uma coisa a se pensar. Mas do jeito que está sendo feito, não está resolvendo o problema. Trouxe mais um problema para a cidade. Para você ver, sem nenhuma provisão, os sujeitos que usa faixa azul para trabalhar, deixa o seu carro lá, ele vai gastar por dia R$8, R$10, não é isso? Vezes 30, vezes 22, R$220 por mês. Muito mais, são 2 O cara ganha R$1.000 por mês, só de estacionamento ele vai gastar 220, 1/5 do que ele ganha. É um absurdo, um verdadeiro absurdo uma coisa dessa. Já são 8h15. Vocês querem tem mais algumas coisas que ficaram para ser colocadas? Porque senão a gente vai cansar o nosso telespectador aqui, internauta. Aí, Rezende, você quer fazer uma colocação? Não, eu estou solidário com vocês, já disseram tudo que tem que falar. Ele disse que está solidário com a equipe aqui e que está satisfeito que foi dito tudo o que precisava ser dito. Eu quero deixar o microfone para vocês, né, agradecendo aí a presença de vocês e garantir que isso aqui vai ficar com uma qualidade razoável para o pessoal poder acompanhar. Se o ao vivo não ficou bom, a culpa também não é só minha, né? Eu divido essa responsabilidade com a Conecta e com o patrocinador e depois a gente coloca ele na íntegra aí. Considerações finais. Eu queria dizer que acho que o que a gente está começando a fazer agora é o que deveria ter sido feito antes, que era um debate com a sociedade, uma coisa mais transparente. Não cabe mais na sociedade brasileira as coisas serem impostas de cima para baixo sem que haja uma certa discussão e sem que haja transparência. Se toda a confusão que esse país está passando é em cima de coisas feitas por debaixo do pano, feitas não de forma em que a população participou, não é
concebível que a gente viva hoje uma situação em que a população está completamente alijada do processo, ou seja, fora do processo, não tem condição de discutir, e a única coisa que cabe a ela é pagar. Isso não existe mais. Tá? Nós estamos pleiteando que tenha mais uma consulta pública na Câmara dos Vereadores para a gente discutir a fundo essa questão da faixa azul. A população tem que se manifestar, a gente tem que buscar uma solução para isso, porque da forma como está, não está certo, não está correto e está sendo prejudicial à cidade. A gente não é só obrigado a pagar, né? A gente tem que mudar os nossos hábitos também, né? Porque tem que ficar correndo atrás para poder trocar o carro de lugar. Pode finalizar. Eu vou finalizar, eu quero só falar uma coisa. Então eu fico por último, eu comecei, eu termino. Bem, o que eu tenho a dizer é uma coisa muito mínima. Boicote funciona no mundo inteiro, funciona muito bem, por sinal. O boicote que eu li foi boicote do uísque nos Estados Unidos. Então, eu aconselho a todos que não gostem, que não aprovam o faixa azul, boicotem, não paguem zona azul. Quanto menos se pagar, a preocupação da prefeitura na reunião da Associação Comercial foi que no primeiro mês houve muito pouca adesão. Então, é uma preocupação, não é com o bem-estar da sociedade, que o povo está estacionando, que está havendo paz na sociedade, que está havendo tranquilidade na sociedade, com o advento da Zona Azul. Não, é porque entrou pouco dinheiro. Então, a única preocupação é esta. Então, quanto mais se boicotar essa Zona Azul, mais rapidamente eles vão nos deixar tranquilos aqui em São João del Rei. E se o poder público quiser, ele sim assuma a política, essa política de Zona Azul. Né? Não precisa contratar absolutamente uma empresa privada que visa ao lucro exclusivamente. Um péssimo tratamento. Quem vai lá precisa ir lá na central, nos escritórios, são muito maltratados por todos. Então, aconselho a todos, é isso que eu tenho a dizer para finalizar, façam tudo para boicotar essa prática. É isso aí. João, muito obrigado. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, estou clamando vocês todos para se juntar a nós, porque essa causa não é minha, não é do Haroldo, não é do André, do João, do seu Air, nossa, não adianta você ir lá no Zona Azul, não adianta você ir à prefeitura, não adianta você ir na Câmara, porque nada vai se resolver. Isso tudo nós já fizemos várias vezes. Então, a gente precisa dessa associação. A gente vai deixar na página aí o nome do nosso grupo do Facebook. Entrem, aderem à causa, juntem-se a nós, porque juntos somos mais fortes. A gente só vai conseguir alguma coisa se a gente se unir. É isso que eu peço a vocês. Vamos nos unir. Nós vamos deixar o nome da associação, porque a gente só consegue medidas a partir de uma associação. Sozinhos a gente não vai conseguir nada. E a gente precisa fortalecer nossa página do Facebook também. Junte-se, vem que a gente está precisando. Boa noite e muito obrigada. Dessa rede social, que em 20 dias que nós criamos a página Abaixo a Zona Azul, ninguém aguenta mais impostos, porque a nossa preocupação é de um país tão pobre como estamos, 15 milhões de desempregados, e a cada dia mais um imposto em cima do povo. Isso é um absurdo. E sem resolver absolutamente nada. A felicidade do povo isso não existe. Existe a taxação, a exação em cima do povo. Você está entendendo? Então nós estamos contra isso, essa prática. Então em 20 dias nós já estamos com 2.000 membros nessa. Precisamos de mais. É uma prova cabal de que ninguém está gostando dessa Zona Azul em São João del Rei. Nós somos 100.000 pessoas em São João, não somos? É isso aí. Nós precisamos de muita gente. Não adianta reclamar. Depois vai ficar todo mundo reclamando, não resolvemos. Precisamos de vocês. A causa está lançada. Muito obrigada. Vocês que assistiram o programa até agora e gostaram, né?
A gente quer agradecer os comentários aí que foram colocados. Não deu tempo de ler tudo, até porque a Conecta não foi muito gentil, né? O sinal ficou meio fraco aqui. Mas nós vamos... Uma coisa que precisa resolver em São Andrei é internet, viu? Os sinais da internet não estão satisfatórios. Existe muita reclamação com relação ao serviço prestado aqui. Até porque no centro também não se pode pôr fibra ótica, né? Por causa do subterrâneo ali. Mas só mais uma coisa. Gente, dá muito trabalho. Vocês não estão entendendo o tanto que a gente tem que se dispor para vir. Então, eu estou implorando, porque eu estou falando, vocês não estão entendendo o tanto que a gente está trabalhando para conseguir alguma coisa. Aí a gente posta qualquer coisinha lá do Faixa Azul, 10 curtidas, 15. Vamos aderir, junte-se a nós para a gente poder conseguir alguma coisa com esse Faixa Azul, porque ninguém aguenta mais. É isso que eu peço para vocês. Então começa curtindo e compartilhando esse vídeo aqui, né? Isso aí. E eu quero agradecer a participação dos internautas que comentaram, né? Mandar um abraço para o Zé Antônio Ávila aí, que está aí ligadaço aí na gente, né? E como um veículo de imprensa, né? A gente tem que ter aquela preocupação de tornar o ambiente aqui democrático. E se a empresa que está fazendo a Faixa Azul achar que merece vir aqui, né? Olha, você expôs o nosso nome, nossas coisas, se quiser vir aqui, o direito da TV é ceder um espaço igual para vocês, né? E vocês podem até participar também, se for o caso, e deixar aberto. Uma relação com Faixa Azul, meu caro. Fui muito maltratado lá. Então tá bom. O que a gente percebe é isso, né? É que existe muita gente brava com essa Faixa Azul aí. Indignado. E onde há fumaça, há fogo. Então, quer dizer, se fosse 1 ou 2 ou 3, mas eu escuto muita reclamação, viu? Então, realmente, esse espaço aqui foi justificado e eu acho que merece realmente, né? Vocês não falaram só por vocês. Não, tenho de forma certeza nenhuma. que vocês falaram por muita gente, né?